para vocês fatoração. Lembrando, produto notável vai, a fatoração volta. E quem efetua a multiplicação obtém o produto. Efetuar a multiplicação é sempre fácil. Difícil é sair do produto e cair na multiplicação de fatores. Fatoração. Eu estou agora explicando como é que faz fatoração. E eu expliquei nas aulas anteriores que você tem que testar o caso 1 de fatoração de expressão algébrica, o caso 2, o caso 3, o caso 4. É assim que se faz. Você testa o caso 1. Se você for direto para o caso 3 e não testar o 1 e o 2, grande chance de você perder a questão. Então tem que ter calma. É comer o boi a bife. O caso 3 é o caso... Lembrando, o caso 1 é do fator comum, já foi. O caso 2 é a diferença de dois quadrados. E o caso 3, que você vai testar em terceiro lugar, é o trinômio quadrado perfeito. Parece um caso fácil, mas não é. É um caso, quando você está no meio do problema, você tem que ser muito cuidadoso com ele. Então vamos lá. Se parece complicado no início, depois eu faço exemplos para vocês, vocês vão ver como vai ficar fácil. Se você testou o caso 1 e o 2 não deu certo, aí você vai para o caso 3. O que é necessário para ter o caso 3? O trinômio. Trinômio é de 3 termos. Então, se tiver 4 termos, não é esse caso. Tem que ter 3 parcelas do tipo a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Eu sei que você está pensando, o A2 mais 2AB mais B quadrado, todo mundo sabe, é A mais B ao quadrado, acabou, vamos parar com esse drama. Parece fácil, mas é difícil. Vamos lá? Vamos. Você testou o caso 1 do fator comum, não deu certo. Testou o caso 2, diferença de dois quadrados, não deu certo. Será o caso 3 se tiver dois quadrados acompanhados do sinal de mais? Tem que ter dois quadrados acompanhados do sinal de mais. Lembrando, um quadrado pode ser uma coisa assim, ó, um 4. É 2 ao quadrado. O x ao quadrado é o x ao quadrado, um quadrado perfeito. Pode ser um x à sexta, que é um x ao cubo ao quadrado. Pode ser um quarto, que é meio ao quadrado. Então tem que ter dois quadrados desse tipo acompanhados do sinal de mais. E aí que vem a grande sacada. Será o caso do trinômio quadrado perfeito se 2 vezes uma base pela outra. Quem são as bases? O A e o B. 2 vezes AB for o termo restante, aquele terceiro termo do trinômio. Se isso acontecer, aí sim você pode dizer que é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, dependendo se aqui tiver mais ou menos. Se aqui tiver mais, aqui é mais. Se aqui tiver menos, aqui é menos. E o quadrado da soma ou a diferença da soma? Falando assim, você não entendeu o que eu quis dizer. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo. A. X quadrado mais 4x mais 4. Vamos fatorar isso aqui? Vamos. Pergunta. Tem fator comum? Não é um fator comum para 2, não, tem que ser um fator comum para todos os termos. 2. Segunda verificação, tem diferença de 2 quadrados? Não, tem 3 termos. Diferente de 2 quadrados tem que ter 2 termos. É o caso do trinômio? Eu não sei se é o caso do trinômio. Essa que é a grande sacada. Você vai testar se é o caso do trinômio quadrado perfeito. Como que testa? Assim, ó. Tem que ter 2 quadrados acompanhados do sinal de mais. E tem, né? Um quadrado aqui, um quadrado aqui. Deixa eu escrever. Um quadrado aqui. O outro quadrado é o 4, que é 2 ao quadrado. Lógico que isso tem mais ou menos habilidade, quem sabe mais ou menos propriedades de potência. Por isso que potência é um assunto ultra básico, de quinta série. Pois muito bem. Um quadrado, outro quadrado. Tem 2 quadrados acompanhados do sinal de mais?
Tem, então aqui. Agora, você pega a sua mão, esconde o termo restante. Esconde esse termo aqui, ó. Esconde. Esquece ele. Será o caso do trinômio se duas vezes, ó, estou com a mão aqui, finge que eu estou com a mão aqui, era o 4x, duas vezes uma base pela outra, for o termo que estava escondido aqui. Quanto que é 2 vezes x vezes 2? 4x, bateu. Tinha que bater, eu estou dando exemplo do trinômio quadrado perfeito, é óbvio que ia bater. Mas é esse o teste que você faz. 2 vezes uma base pela outra é igual ao termo que resta. Vamos ver? 4x bateu. Aqui está acompanhado um sinal de mais ou de menos? De mais. Então eu venho aqui e coloco mais. E só aí eu posso colocar o sinal de igual. Isto aqui é igual a isto aqui, que é igual a soma ou a diferença das bases ao quadrado? É igual a soma, porque aqui esse termo misto, vamos dizer assim, está acompanhado de um mais, do mais. Então fica uma base pela outra ao quadrado. Eu sei que você está pensando, mas professor, era muito fácil ver que isso aqui é x mais 2 ao quadrado. Eu sei que é fácil. Mas imagina no meio de um contexto de exercícios e você está fatorando. Você tem que testar o caso 1, caso 2, caso 3. Como que testa o caso 3? Fazendo tudo isso aqui que eu fiz. Quer ver? Exemplo B. Exemplo B. X ao quadrado menos 9 mais 9 menos 6x. Primeira coisa, tem um fator comum? Não. Tem diferença de 2 quadrados? Para ter diferença de 2 quadrados tem que ter 2 termos. Tem 3, acabou. Pula para o próximo caso. Caso 3. É o trinômio quadrado perfeito? Não sei. E não... Come o boi a bife. Vai com calma. Tem tempo. Ó, será o caso do trinômio se tiver 3 termos? Tem. Tem 2 quadrados acompanhados do sinal de mais? Tem. O x está ao quadrado e acompanhado do sinal de mais. O 9 é 3 ao quadrado e acompanhado do sinal de mais. Aí vem aquela parte. Esconde o termo que resta. Será o caso do trinômio se duas vezes uma base pela outra base for o termo que resta? Quanto que dá 2 vezes x vezes 3? 6x. E é o termo que resta. Obrigado, senhor. Só que aqui está acompanhado de mais ou de menos? De menos. Só agora, e só agora, eu posso colocar o sinal de igual. Isso é igual a isso, que é igual a soma ou a diferença das bases ao quadrado. Lembra? O termo entre aspas misto, ele está acompanhado do sinal de menos. Então eu venho aqui e ponho uma base menos a outra ao quadrado. Tranquilo? Entenderam o teste que você tem que fazer? E só depois que passar no teste que você pode usar o sinal de igual. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo C. 4x quadrado mais 9y ao quadrado menos mais 12xy. Vamos lá. Eu tenho fator comum? Ops. Eu tenho fator comum? Fator comum tem que ser um fator comum a todos. Não. Ah, mas o x é fator comum a só duas parcelas, tem que ser comum a todos. Tem diferença de 2 quadrados? A pergunta fica até meio esquisita, porque tem 3 termos, não tem 2 termos. Então não tem uma diferença de 2 quadrados. Vou ver se o caso 3 funciona. Tem 2 quadrados acompanhados do sinal de mais? 4x ao quadrado é 2x ao quadrado. Professor, como você tem facilidade com potência? Eu estudei potência. Se você não estudou, vai lá e verifica a aula de potência, que eu também vou pôr no YouTube ainda. 2x ao quadrado. E tem um 9y ao quadrado, que é 3y ao quadrado. Então já passou no primeiro teste. Tem 2 quadrados acompanhados do sinal de mais. Agora fica difícil para mim com as minhas mãozinhas aqui. Ó. Cobre esse termo. Será o caso do trinômio quadrado perfeito C e somente C? 2 vezes uma base pela outra base
Quanto que dá 2 vezes 2x vezes 3y? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12xy. Será o caso do trinômio se isso for igual ao termo que está escondido embaixo da minha mão? E é, óbvio, né? Estou dando aula de trinômio quadrado perfeito, tem que dar exemplo que funciona. Está acompanhado do sinal de mais ou de menos esse termo misto? Está acompanhado do sinal de mais. Só agora, e só agora, eu posso colocar o sinal de igual. E isso que está aqui, pelo caso do trinômio quadrado perfeito, pode ser escrito como a soma ou a diferença ao quadrado. Como aqui é mais, eu coloco mais. A soma de quem, professor? Das bases. Que bases? Dos quadrados. 2x, 3y. Tranquilo? Essa matéria é fácil se você for caminhando tranquilo, se você for na paz. Se você quiser se antecipar, não vou testar o caso 1, caso 2. Vamos apagar aqui e vamos fazer mais um exemplo. Vamos apertando as coisas aqui, vamos apertando. Os exemplinhos tendem a complicar. É óbvio que quando eu der o 6º caso, aí eu começo a dar fatorações que usam todos os casos de fatoração. O mais bonito, sem dúvida nenhuma, são os casos de agrupamento. Vou fazer exemplo de a ao quadrado menos a mais 1/4. Tem fator comum? Não. Tem diferença de 2 quadrados? Não. Tem trinômio quadrado perfeito? Não sei. Tem que ter 2 quadrados acompanhados do sinal de mais. Da minha experiência com potência, o a ao quadrado, meio ao quadrado. Será o caso do trinômio se 2 vezes uma base pela outra for o termo que resta. 2 vezes a vezes meio, o 2 simplifica com 2, dá a. É o termo que resta. Note, ele está acompanhado do sinal de menos. Eu venho aqui e ponho menos. E só agora, eu coloco o sinal de igual. E isso aqui pode ser escrito como sendo a soma ou a diferença das bases. Como aqui é menos, a diferença ao quadrado. Quem são as bases? Bases dos quadrados, o a e o meio. Tranquilo, pessoal? Você vê, já é um exercício que saiu do usual. Tem uma fração, o cara tem que perceber que é meio ao quadrado. Vamos apertando, vamos apertando. Vamos fazer agora o exemplo D. E. Exemplo E. Exemplo E. X ao cubo mais 100x menos mais 20x quadrado. Vamos lá? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo? Testar se tem fator comum. Tem fator comum? Tem fator comum. Sou obrigado a primeiro fazer o caso 1, caso do fator comum. O que sobra? X quadrado, x ao cubo por x, x quadrado. 100x por x, 100. 20x quadrado por x, mais 20x. Beleza? Apliquei o fator comum. Agora eu vejo dentro do parênteses. Tem diferença de 2 quadrados? Não, tem 3 termos. Não é diferença de 2 quadrados. 2 quadrados tem que ter 2 termos. O próprio nome já disse. Tem o trinômio quadrado perfeito? Não sei. Tem 3 termos. Uma boa indicação. Eu vou testar agora. Tem 3 termos. Vamos ver. Eu copio esse x. E agora eu vou brincar aqui dentro. Eu tenho um quadrado que é o x ao quadrado. Ops! Eu tenho um quadrado que é o x ao quadrado. Eu tenho um 100 que é 10 ao quadrado. Repare, 2 quadrados acompanhados do sinal de mais. Será o caso do trinômio se 2 vezes uma base pela outra base for o termo que resta. Quanto que dá 2 vezes x vezes 10? Dá 20x. É o termo que resta. Então, é o caso do trinômio. E se tem mais aqui, eu copio mais. Não sendo repetitivo, só agora, e só agora, eu posso colocar o sinal de igual.
E o que está dentro do parênteses pode ser escrito como a soma ou a diferença ao quadrado. Repare, é a soma porque o termo, entre aspas, misto das bases aí, está acompanhado do sinal de mais. Então fica x mais 10 ao quadrado. Quantos fatores eu tenho aqui? 3, né? X mais 10, x mais 10. Ou 2 fatores, sendo que um aparece com multiplicidade ou 2 vezes. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, eu considero o caso do trinômio quadrado perfeito um caso dado. Você sempre vai testar se 2 vezes uma base pela outra for o termo que resta. Feito isso, se fechar o teste, é o caso do trinômio. Engraçado, né? Fazer o produto notável é fácil. A volta, ela exige testes e método. Vá com calma. Comentário muito relevante na aula do caso 3 do trinômio quadrado perfeito. O que é importante é você notar que x menos 2 ao quadrado é x ao quadrado menos 4x mais 4, não é? Se eu fatório, isso aqui dá x menos 2 ao quadrado. O que é importante você perceber é que 2 menos x ao quadrado também é x ao quadrado menos 4x mais 4. Qual que é a observação importante? X menos 2 ao quadrado é equivalente a 2 menos x ao quadrado. Isso é importante porque numa prova teste pode aparecer um x menos 2 ao quadrado ou aparecer o equivalente 2 menos x ao quadrado e você fica perdido. Quando você eleva ao quadrado, se você eleva o a ou menos a, tanto faz. Eles são opostos, ao quadrado eles são iguais. Então numa prova teste aparece não essa opção que você encontrou, mas essa, você tem que saber que isso é exatamente igual a isso. Tá bom? É isso.